Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de história. E hoje nós vamos da página 28 à página 34. Parece muito, mas na verdade tem bastante textinhos e poucas atividades aí para a gente fazer. Mas é bem legal a gente saber desses textos, viu? Vamos lá? Nessa primeira parte, na página 28, nós vamos falar sobre a modernização dos produtos brasileiros. Pois era assim, antigamente existiam produtos manufaturados, que nós vamos saber aqui, ó, e produtos fabris, tá? Fabris. Esses produtos manufaturados eram produtos que não tinham uma técnica específica, não tinham um aparelho, uma máquina para ser feito. Portanto, muitos objetos, produtos, eram feitos à mão. Por exemplo, calçado, por exemplo, a gente tem essa noção aqui, né? Nessas imagens aqui. Então, existiam muitas oficinas domésticas para isso, né? E para as outras coisas também. Então, produtos manufaturados são produtos que não tinham uma técnica específica, não tinha uma máquina específica para ser feito, e sim feito tudo à mão. Já produtos fábricos são produtos, o nome já diz, né? Onde já tinha uma máquina, já estava um pouquinho mais moderno, já tinham feito algo para auxiliar, ajudar ali o homem a produzir o seu produto. Antigamente eles faziam tudo à mão. Depois, com a vinda das máquinas, os homens precisavam manuseá-las, mas não era um trabalho tão cansativo quanto antes, né, tão árduo quanto antes. E sim, veio apenas para ajudar, e muito, essas pessoas. A gente pode observar nessa fábrica aqui, ó, tá? Também fábrica de calçados, tá? Aqui quando eles trabalhavam à mão, e aqui já os produtos fábricos, né? Que são das fábricas. Tudo bem? Lá na página 29, nós temos a letra A, o exercício 1, letra A e B. Justamente essa parte vai ser referente a essas imagens que nós vimos, né? Então vamos lá. Retome a leitura das imagens da página anterior e responda as seguintes questões. Então a gente vai olhar novamente essas fotos, essas imagens e vamos responder a pergunta. Letra A. Qual das duas imagens mostra a produção de calçados parecida com o que ocorre na atualidade? Ou seja, essa primeira imagem ou essa segunda, que ela foi tirada em 1930, qual delas é mais parecida com a da atualidade? Claro que é a segunda, que é onde já tem as máquinas para produção de calçado. Então, a imagem que lembra um pouco mais da nossa atualidade é a segunda, que é justamente das fábricas Fábrias, de 1930, essa foto. Tudo bem? Letra B. Escreva algumas diferenças entre a produção manufaturada e a produção nas fábricas. A gente já pode ter a noção, né? Antigamente, como era feito à mão, a quantidade de produtos era menor ao final do dia, por exemplo, ou ao final do mês, para a produção. A produção era menor. Claro, era mais devagar, porque precisava ali do tempo de cada pessoa. Já com as máquinas, vai de acordo com o que você programar, ela faz super mais rápido e, claro, a produção aumenta, às vezes até dobra, em alguns casos até triplica. Então, tem essas diferenças, né? Outra coisa que vocês podem colocar aí também, nessa parte, né, é o espaço na produção. Como precisa de máquinas, precisa ter um espaço maior. Precisa utilizar energia elétrica, por exemplo, coisa que antigamente era usada com velas, lampiões, né? Então, precisa de energia elétrica, precisa de um espaço maior do que antes. Então, o espaço tem que ser totalmente diferente. E muitas outras coisas que vocês irão observar nessas duas imagens. Estou dando alguns exemplos, mas claro, vocês aí vão observar mais essas imagens. Tudo bem? Já no exercício 2, vem uma seguinte pergunta, que é uma pesquisa, mas essa é uma pesquisa super rápida que vocês podem estar fazendo e responder aqui mesmo na apostila. Isso vale para o exercício 2 e exercício 3, tudo bem? No exercício 2, a pergunta é a seguinte: pesquise informações sobre duas indústrias de maior destaque na região onde você mora e registre o que elas produzem. O que vocês vão pesquisar? Duas indústrias aqui de São Paulo, só lembrando que a gente sempre foca em São Paulo,
tá? Duas indústrias muito famosas e quais são os produtos que elas produzem, tá? Pesquisa super rápida, pode ser em livros, revistas, internet, onde vocês acharem melhor, tudo bem? 3. E na região onde você mora? Existe produção semelhante mostrada na primeira imagem? E aí? Será que ainda existe alguns tipos de calçados feitos à mão? Sem utilização de máquinas para isso? Né? Sem ter uma fábrica gigante para essa produção? E aí? Exatamente a segunda pesquisa que vocês irão fazer, claro, sempre pesquisando São Paulo, tudo bem? Pesquisem aí, uma pesquisa também super rapidinha, da mesma forma, pesquisar na internet, livros, onde vocês encontrarem e respondem na apostila mesmo, tudo bem? Aí embaixo, nós temos duas imagens aqui e um textinho aqui ao lado, que fala justamente sobre isso. Aproximadamente 100 anos no Brasil, há 100 anos no Brasil eram fabricados artigos de luxo, como artigos de luxo, roupas e acessórios como chapéus, guarda-chuvas, produtos farmacêuticos, como por exemplo sabonetes, cremes, medicamentos, e itens para automóveis e também alguns produtos alimentícios. Há 100 anos atrás, tinha coisas que eram produzidas à mão, não havia fábricas, né? Perdão, não havia máquinas para isso, há 100 anos atrás. Mas será que ainda existe até hoje? Pois é exatamente o que vocês irão pesquisar, tudo bem? Lá na página 30, nós temos uma imagem também que fala sobre as propagandas. Todo mundo sabe, se você tem um produto, você quer vender esse produto. Para você vender, você precisa fazer uma propaganda. Só que antigamente não tinha internet, não tinha televisão, né? O que eles tinham? Eles poderiam fazer cartazes, poderiam colocar no jornal, poderiam colocar no rádio, né? Mas quando a gente precisa ver algo, quando a gente quer comprar, nós queremos fazer o quê? Nós queremos ver. Então, o que eles utilizavam de fato? Nesse textinho aqui em cima, fala justamente sobre isso, lá da página 30. Eles usavam cartazes distribuídos e expostos aí em vitrines, nas paredes, né? E eram dessa maneira que as pessoas conheciam aquele produto e compravam, né? Então eles usavam, a forma de propaganda deles eram os cartazes gigantescos expostos aí pela cidade toda. Claro, para conseguir a compra, fazer com que todos comprassem aquele produto. Tudo bem? E aqui, ó, a forma que eles utilizavam também para fazer propaganda, eles colocavam no banco, né? A pessoa sentava ali no banco, olhava, achava interessante e procurava onde existia aquele produto. Olha que interessante. E aí, logo embaixo, nós temos algumas perguntas referente a isso. Tudo bem? Letra A. Marque um X na afirmativa. Então, só uma está correta. Que indica justamente isso, né? O propósito aí dessa imagem. Nós temos uma imagem ao lado que fala sobre Fábrica de Progresso. Fábrica Progresso de macarrão e massas para sopa. De qualquer qualidade, Bahia. Rua da Vela, em São Miguel. Que é esse cartaz aqui, ó. Que é justamente falando sobre um macarrão, uma produção de macarrão, né? Justamente macarrão para sopa. Então, vocês vão observar bem essa imagem aqui, tá? Esse cartaz, que era a propaganda deles, e vão responder a seguinte pergunta: qual delas tem a ver com a imagem? Primeiro, informar sobre uma nova localização de loja de alimentos. Será? Será que mudou? Tem uma nova localização, um novo lugar? Acho que não, né? Não tem muito a ver, não. Vender passagens de trem. Muito menos, né, pessoal? E a última, divulgar a produção de macarrão e massas para sopa. Exatamente essa que vocês vão colocar o X. Só uma está correta, tá bom? Letra B. O que representa o prédio ilustrado na imagem? E aí? Temos um prédio nessa imagem. Sim, temos um local específico. Olha ele aqui. O que será que significa ter esse prédio aí, né, ilustrado na imagem? É justamente o prédio onde eles faziam a produção do macarrão, que é a Fábrica Progresso, tá? Então, vocês vão colocar aí na letra B, Fábrica Progresso. É justamente esse prédio, tudo bem? E a questão C. Que informações são dadas sobre a localização desse prédio? Nós temos aqui, né,
Rua da Lava, perdão, Rua da Vala, na cidade de São Miguel, Bahia. Então, nós temos justamente isso, ó. Aqui, ó, esse aqui é o endereço, né? É a localização dessa fábrica. Tudo bem? Então, é exatamente isso que vocês vão colocar na questão C. Tudo bem? Depois, 2. Escreva o nome de ao menos três tipos de produtos que começaram a ser fabricados no Brasil, tá? Lembra desse textinho aqui que nós vimos, que eu li para vocês aqui? Pois é, deem uma olhadinha nesse textinho e vocês conseguem responder a questão 2. Basta vocês fazerem a leitura, que nele vai estar a resposta. Tudo bem? Vamos pensar um pouquinho também, né, pessoal? E vamos lá para a página 31. Lá na 31, era assim que eles mostravam. Aqui é só uma para mostrar para vocês. Como eles faziam a propaganda também em jornais, né, que eu falei para vocês. E aqui embaixo, ó, um condomínio de indústrias. Pois é, com o passar do tempo, isso só teve que acontecer. Não adiantava mais usar casas. E sim, tiveram que fazer edifícios, porque a produção era tão grande, precisavam de muitas pessoas. Lembra das máquinas que são gigantes? Pois é. Então, não dava só um local, né? Não dava só um andar. Tinham que fazer mais. Então, começaram a construir esses edifícios, exatamente como vocês estão vendo aqui. E essas pessoas, e logicamente, nesses edifícios, era para construir os alojamentos desses trabalhadores. E, claro, a fábrica também, né? Aumentar a fábrica. Então, com isso, eles começaram a ampliar o quê? Energia elétrica. Estão vendo aqui, né? Os postes, as luzes acesas aqui? Pois é. Com o aumento dessas pessoas e, claro, tendo alojamento, o consumo de energia elétrica, a energia elétrica foi tendo uma maior vantagem, né? Foi aumentando e, claro, o consumo dela mais ainda, obviamente, em relação ao uso, né? Pela quantidade de pessoas. Tudo bem? Já na página 32, nós temos aqui as indústrias e a importância da eletricidade, tá? Nós temos um textinho aqui que, na verdade, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura dele. Mas eu vou fazer um resumo. Nesse textinho aqui, ele está falando justamente sobre a luz elétrica, né? A energia elétrica, a luz. Dentro desse texto aqui, vocês vão fazer a leitura muito aí minuciosa, bem nos mínimos detalhes, e vão responder as questões da página 33, tá? Todas elas têm a ver em relação com o texto, então é pura interpretação de texto, tá bom? Então vamos lá, de acordo com a letra A, de acordo com o texto da revista, que é esse textinho aqui, escreva os itens que necessitam de energia, de eletricidade para funcionar. Dentro desse texto tem algumas coisas que precisam de energia elétrica para funcionar. Quais são? Vocês vão colocar todos aí para mim, tá? Qual dos itens citados não é utilizado com frequência na atualidade? Tem um item lá que ele não é mais usado, né? Então, apenas um. Leiam direitinho que vocês vão encontrar. Letra C. Como seria a sua vida se não houvesse eletricidade? E aí? Como que seria a nossa vida, hein? Sem eletricidade? Será que ia ser difícil? Será que ia ser fácil? E aí? Né? Vocês irão desenhar como seria a sua vida sem energia elétrica. Exatamente nesse espacinho aqui. Tudo bem? Depois, exercício 2. De acordo com o que você estudou, marque o X nas imagens que representam os principais meios para se produzir energia e o seu resultado. As respostas podem variar de acordo com a abordagem, né? Ou seja, de acordo com o que a gente estudou, né? Quais desses daqui que a gente pode considerar para ser uma energia elétrica, para a gente ter eletricidade? Nós temos aqui nós temos o carvão, né? Que logicamente pega fogo. Nós temos o petróleo e nós temos a eletricidade. Claro que só de a gente olhar aqui em relação à produção de energia, a gente já vê que são dois, né? Aliás, dois, um de cada lado, o carvão e a eletricidade, tá? O petróleo ainda não, ele faz outras coisas, mas não produz energia elétrica, tudo bem? E pra gente finalizar,
Vamos para a página 34 e vamos finalizar a apostila também, viu, pessoal? Olha que legal. Essa foto, nessa página aqui, temos uma foto de mulheres trabalhando em fábricas de pastas de dente em 1953. Olha que legal a imagem aqui, ó. Todas elas trabalhando, né, nessa fábrica de pastas de dente. Então, nós vamos marcar um X nessa afirmativa aqui, né? Nós vamos ler e a gente vai marcar um X, apenas uma está correta, em relação ao trabalho realizado por essas mulheres nessa imagem, tá? Nós estamos vendo aqui que elas estão sentadas na produção e tudo mais. Vocês vão observar essa imagem bem nos mínimos detalhes para responder essas questões. Letra A, vai marcar o X, como eu falei, né? Qual dessas daqui que está acontecendo? O que está acontecendo nessa fábrica? É a preparação dos ingredientes? Acho que não, né? Será que ali elas já estão vendendo as pastas de dente? Também não, porque elas estão na fábrica. Portanto, o que elas estão fazendo? Elas estão organizando, né? É a organização e fechamento dos tubos de pasta de dente. Exatamente o tipo de trabalho que elas estão fazendo, tá? Letra B. A produção de pastas de dentes ocorre em que tipo de indústria? Qual indústria que é? Será que é indústria alimentícia? Será que é indústria farmacêutica? Será que é de tecidos? Geração de energia ou de criação de maquinários? Claro, né, pessoal? Indústrias de farmacêutica ou de higiene e limpeza. Então, é nesse tipo de indústria que é feita, né, a produção de pastas de dente. Tudo bem? E a última questão de hoje. De que maneira a vinda de imigrantes no Brasil contribuiu para ocorrer as transformações no trabalho e nos espaços urbanos? Pois é, o que aconteceu? Veio os imigrantes para cá. O que aconteceu? Aumentou a população da cidade, foi aumentando tudo. Aumentou a população, claro, aumentou o trabalho, aumentou a produção e, claro, aumentou as casas, né? Então, tudo aumentou, foi um conjunto, né? Isso nós falamos muito na aula passada. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e, claro, qualquer dúvida, basta vocês me chamarem lá no meu WhatsApp pessoal, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau!